No entanto, à medida que aproximamos das eleições americanas deste ano, os candidatos estão mergulhando nos assuntos mais complexos para ganhar alguns pontos políticos. E claro, é difícil não falar sobre a indústria automotiva hoje em dia, dada a enorme transição pela qual ela está passando. Donald Trump, conhecido por ser a voz da classe trabalhadora, já criticou os veículos elétricos algumas vezes, apontando diferentes problemas, desde o impacto potencial no emprego até questões financeiras e de uso real. Trump listou 7 razões chocantes para atacar os VEs, e vamos examiná-las mais de perto. Em uma declaração de setembro, ele simplificou o problema dos VEs para os consumidores. Ele mencionou que os VEs são caros demais e não oferecem autonomia suficiente. A popularidade de Trump entre as massas vem de sua habilidade em simplificar problemas complexos em palavras simples. Ele atingiu em cheio as preocupações do consumidor médio, valor e conveniência. A maioria dos consumidores não está muito preocupada com questões de emissões ou com a agenda dos VEs. Eles querem um bom custo-benefício. A autonomia é crucial e a maioria dos VEs percorre 489 km com uma única carga, o que os coloca atrás dos carros a gasolina. No entanto, usar carros elétricos para deslocamentos curtos pode ser um desafio, especialmente quando você planeja viagens mais longas pelo país. A questão da autonomia limitada e a falta de postos de carregamento público só trazem dor de cabeça na hora de planejar uma jornada. Sem falar no tempo que leva para recarregar, já que as necessidades de carga ainda não são tão práticas. Os carros elétricos estão afetando os trabalhadores novamente. Trump é visto como alguém que defende a classe trabalhadora entre seus eleitores, então não é surpresa que ele sempre esteja destacando como a produção de veículos elétricos está prejudicando empregos na indústria. Ele afirmou que a transição em massa para veículos elétricos poderia eliminar 40% dos empregos na indústria automotiva se os Estados Unidos continuassem seguindo as regras propostas pela administração Biden. Presumimos que Trump estava se referindo às palavras de Jim Farley, CEO da Ford, que disse anteriormente que os carros elétricos exigem 40% menos mão de obra para serem fabricados. No entanto, isso não significa necessariamente que 40% dos trabalhadores na indústria perderiam seus empregos, mas a declaração ressoou muito entre os apoiadores de Trump, especialmente durante o auge da greve do UAW. O que Trump deixou de mencionar ao citar as palavras de Farley foi que o CEO da Ford também afirmou que a empresa compensaria as perdas de emprego produzindo suas próprias peças para veículos elétricos. Presumimos que outros fabricantes de automóveis, junto com o governo, estejam trabalhando em uma estratégia para preservar os empregos, mas algumas demissões provavelmente serão inevitáveis. Não vemos como seria possível salvar todos os empregos diante de mudanças tão radicais, especialmente considerando que os fabricantes de automóveis ainda estão tentando aprimorar a tecnologia dos veículos elétricos. No processo de produção, muitas vezes perdemos de vista a humanidade por trás das otimizações. Não conseguimos enxergar como as empresas poderiam reduzir os custos de produção sem afetar os empregos que muitas pessoas dependem para sustentar suas famílias. Olhando sob essa perspectiva, parece que algumas políticas, como as defendidas por Trump, podem soar populistas, mas é importante reconhecer que há questões reais em jogo. No entanto, Trump, em particular, levantou a preocupação de que a indústria automobilística dos Estados Unidos esteja perdendo terreno para a China. A China emergiu como um competidor significativo, especialmente no campo da eletrificação, onde lidera a produção de carros elétricos e detém tecnologia avançada de bateria. Além disso, controla a maior parte das matérias-primas necessárias para esses veículos. Isso levanta preocupações sobre a dependência futura da indústria automobilística dos Estados Unidos em relação à China, algo que Trump também destacou nas redes sociais. No entanto, trabalhadores americanos expressaram preocupações de que os veículos elétricos não passam de uma ilusão, alegando que todos esses carros acabariam sendo fabricados na China. Segundo Trump, essa mudança na produção dos carros elétricos levaria apenas alguns anos, deixando milhões de americanos sem emprego. Embora as críticas de Trump não sejam infundadas, muitos especialistas acreditam que a eletrificação oferece uma oportunidade para os Estados Unidos se atualizarem em termos de tecnologia, o que poderia ajudar na competição com a China. Também é importante mencionar a nova política da administração Biden em relação ao fornecimento de baterias. Agora, os Estados Unidos não desejam mais subsidiar baterias chinesas. Em vez de mais de 30 modelos em 2023, apenas 14 se qualificam para um benefício fiscal federal em 2024. E quanto à Califórnia, por mais de 5 décadas, o estado tem tido o direito de estabelecer seus próprios padrões de emissão,
que são historicamente mais rigorosos do que os padrões federais. Atualmente, a Califórnia lidera o caminho na eletrificação e há rumores de que poderá proibir carros a combustão interna em breve. Para Trump e muitos republicanos, a Califórnia estendeu significativamente o alcance de seus regulamentos originais. Por isso, uma das prioridades da nova administração de Trump seria eliminar a capacidade da Califórnia de exigir veículos elétricos. Isso não seria uma novidade, visto que George W. Bush já tentou algo semelhante, mas a administração Obama subsequentemente reafirmou o direito da Califórnia de estabelecer seus próprios padrões. No entanto, trabalhadores americanos expressaram preocupações de que os veículos elétricos não passam de uma ilusão, alegando que todos esses carros acabariam sendo fabricados na China. Segundo Trump, essa mudança na produção dos carros elétricos levaria apenas alguns anos, deixando milhões de americanos sem emprego. Embora as críticas de Trump não sejam infundadas, muitos especialistas acreditam que a eletrificação oferece uma oportunidade para os Estados Unidos se atualizarem em termos de tecnologia, o que poderia ajudar na competição com a China. Também é importante mencionar a nova política da administração Biden em relação ao fornecimento de baterias. Agora, os Estados Unidos não desejam mais subsidiar baterias chinesas. Em vez de mais de 30 modelos em 2023, apenas 14 se qualificam para um benefício fiscal federal em 2024. E quanto à Califórnia, por mais de 5 décadas, o estado tem tido o direito de estabelecer seus próprios padrões de emissão, que são historicamente mais rigorosos do que os padrões federais. Atualmente, a Califórnia lidera o caminho na eletrificação e há rumores de que poderá proibir carros a combustão interna em breve. Para Trump e muitos republicanos, a Califórnia estendeu significativamente o alcance de seus regulamentos originais. Por isso, uma das prioridades da nova administração de Trump seria eliminar a capacidade da Califórnia de exigir veículos elétricos. No entanto, há uma rivalidade intensa, quase pessoal, entre os envolvidos. Estão dispostos a usar qualquer coisa um contra o outro para ganhar vantagem. Para Trump, a transição para os carros elétricos representa uma oportunidade ideal para marcar pontos. Ele critica a administração de Biden por impor planos que parecem fora da realidade, colocando tanto os fabricantes de carros quanto os consumidores em situações difíceis. Bom, a transição planejada para veículos elétricos é difícil de acompanhar, já que os fabricantes ainda estão longe de produzir em massa EVs. Além disso, os cortes planejados nos veículos a combustão interna estão limitando os investimentos futuros. Enquanto isso, muitos consumidores resistem à mudança devido à falta de opções viáveis em comparação com os carros a gasolina, tanto em termos de preço quanto de autonomia e conveniência. No entanto, chamar essa resistência de populismo pode ser simplista, mas os ataques de Trump aos veículos elétricos têm uma lógica subjacente. E assim chegamos ao final deste vídeo. Muito obrigado por acompanhar e até o próximo vídeo.